Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Graça e paz. Espero que estejam todos bem. Pela primeira vez aí no ano, eu não coloquei o vídeo no YouTube no dia combinado, uma segunda-feira, dia 1º de maio. Esse final de semana anterior foi bem intenso, mais do que o normal. Eu não consegui fazer a gravação e ao longo do dia também foi mais complicado devido aí eu estar presente no encontro da família aqui do presbitério. Então ficou um dia sem mesmo a publicação do vídeo. Eu estou gravando agora no final da noite de segunda para enviar para o YouTube aí na terça, dia 2, às 6 horas da manhã, como tem acontecido, tá bom? Nós vamos então ler hoje Josué 17 e 18, vamos ler também o Salmo 103 e Atos capítulo 14. Vamos primeiramente falar com o Senhor. Santo Deus, o Senhor conhece todas as coisas, Tu és onisciente, conhece não só os acontecimentos históricos, como também conhece o profundo do nosso coração. Nada foge ao Teu conhecimento, nada escapa à Tua sondagem, à Tua percepção. E nós, ó Deus, nos pomos diante do Senhor e clamamos para que o Senhor nos conduza, Senhor, nos abençoe, nos dirija, nos mova a um viver mais digno, mais comprometido contigo e com a Tua palavra e com a Tua igreja. Pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados e pedimos, Senhor, que nos corrija, nos discipline se assim for necessário. Que o Senhor, ó Deus, seja honrado na nossa vida em todas as coisas, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo que tenho tido com os meus irmãos, ainda que virtualmente. A gente tem podido ter essa caminhada junto. Isso tem nos fortalecido, nos abençoado. E que assim continue, Pai. Nos dá força, ânimo, vigor, disposição para chegarmos até o fim desse nosso propósito. Ajuda-nos em cada dia, Senhor. Em cada dia. Que seja tudo para o Senhor em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Amém. Do capítulo 17, aliás, já tem vindo, desde alguns capítulos anteriores e vai continuar até o capítulo 20, se eu não estou enganado. Josué está narrando as heranças, quais foram as terras que cada uma das tribos receberam, os limites territoriais. Então é um texto assim relativamente denso, um pouco menos, vamos dizer, interessante assim do ponto de vista devocional, né? Interessante do ponto de vista histórico para compreendermos como se deu a divisão toda, né? Tá bom? Então a gente tem que tentar extrair, aproveitar o máximo possível a palavra de Deus e ver a importância em todas essas coisas, né? Então vamos à leitura. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essa história, inclusive, já foi contada, anteriormente. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio dos nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai.
couberam a Manassés 10 quinhões, além da terra de Gileade e Bazã, que está no outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está a leste de Siquém, e este limite vai na direção do sul até os moradores de Em-Tapua. A terra de Tapua pertencia a Manassés, mas Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é o seu limite. Pelo norte tocam em Aser e pelo leste em Issacar, porque nos territórios de Issacar e Aser, Manassés tinha Bet-Sean e as suas vilas, Iblão e as suas vilas, os montes de Dor e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanak e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, a região das 3 colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas terras, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo tão numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de Josué disseram: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e as suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Olha só, eles estão, Efraim, Manassés, o povo ali, estão se queixando que Josué não deu porção maior para eles. Josué fala: olha, vocês podem subir e podem ocupar e conquistar mais espaço nas montanhas. Eles dizem: não, mas não só essa região montanhosa não nos basta, como o pessoal que mora para lá, os cananeus, eles têm carro de ferro. Eles são poderosos. Versículo 17. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês, ainda que seja uma floresta. Vocês poderão cortá-la e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Então eles tinham que fazer isso, né? Muitas vezes nós encontramos algumas dificuldades, né? E a gente não está disposto a superar os obstáculos. E a gente fica recuado e reclamando de não termos recebido nada mais do que o que temos, né? É a mesma coisa alguém que não fez bons estudos no ensino fundamental, no ensino médio, e não teve nenhuma preocupação em estudar, em se aperfeiçoar, em fazer um curso técnico, em fazer uma faculdade, e lá para as tantas na vida se queixa com Deus de não ter uma condição financeira adequada, né? Isso é incoerência, porque se a pessoa teve oportunidade para estudar, né? Frequentou a escola e posteriormente a escola não buscou maneiras de recuperar talvez o ensino deficiente que teve anteriormente, não buscou uma especialização, um curso, tantos cursos gratuitos que são possíveis de obter, né?
E aí questiona com Deus, olha, eu preciso de mais, está faltando. Ora, bom, você então precisa se esforçar para expandir o seu território, se aperfeiçoar, se capacitar, não é? Muitas vezes a gente olha para os nossos, para aquilo que em tese nós teríamos direito, mas a gente se esquece que para a gente ter direitos, a gente precisa cumprir os nossos deveres. Então, creio que aqui é uma breve lição bem assim prática, né, que esse texto nos dá. Capítulo 18. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló e ali armaram a tenda do encontro. E a terra estava sujeita diante deles. Olha só, eles tinham dominado a terra, mas embora ainda tivesse bastante gente, bastante cananeu lá. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito, segundo a herança das tribos, e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará com seu território ao sul, e a casa de José ficará no seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes, e me tragam essa descrição, para que aqui, diante do Senhor nosso Deus, eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Então veja só, Siló, olha o detalhe aí no versículo 8. Aqui em Siló, eles estão em Siló. Foi ali que foi construída a tenda do encontro, como está aqui no versículo 1. Então, o primeiro lugar onde foi estabelecida a tenda do encontro, ali o tabernáculo, né? Foi ali em Siló. Isso é importante porque depois a cidade principal é transferida para Jerusalém. Então é importante a gente ter essas referências, tá? Assim os homens percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló diante do Senhor. E ali Josué repartiu a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. O território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão. Subia ao lado de Jericó para o norte e subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Atarote-Adar, ao pé do monte, que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte, que está diante de Bet-Horon, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado sul começava na extremidade leste de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. O limite descia até a extremidade do monte que está diante do vale de Ben-Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom do lado dos Jebuseus para o sul, e baixava a En-Rogel, volvia-se para o norte, chegava a En-Semes, de onde passava para
Gelilote, que está diante da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, diante da planície, e descia a planície. Depois o limite passava até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites ao redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque e Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar, Amonai, Ofni e Gaba, ao todo 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, que é Jerusalém, olha aí o detalhe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, ao todo 14 cidades em suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias. E aqui termina o capítulo 18. Vamos ao Salmo 103. A misericórdia de Deus. Salmo de Davi. Bendiga minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, ó Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Queria fazer um destaque rápido aqui. Olha só, o versículo 1 diz: bendiga minha alma o Senhor. Versículo 2 segue a mesma coisa: bendiga minha alma o Senhor. É como se Davi estivesse falando para a própria alma dele. E vários salmos têm essa característica. Ele está falando com a própria alma. Ô, minha alma, bendiga o Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ô, minha alma, não se esqueça de nenhum só dos benefícios que Deus te deu. Ele perdoou as tuas iniquidades. Olha, Davi está falando consigo mesmo. Ele é quem perdoa as suas iniquidades, quem cura as suas enfermidades. Olha só, ele está alimentando o seu próprio coração, a sua alma, com as verdades de Deus. É Ele quem sustenta você, é Ele quem tira você da cova, é Ele que tem misericórdia de você. Uma conversa dele consigo mesmo. Isso deve nos ensinar. A gente precisa falar com a gente mesmo, nos lembrar de quem é Deus e o que Ele faz por nós. Versículo 6 ele segue dizendo: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Daquele versículo até aqui nós já vemos uma exposição mesmo diante de alguém. Olha, Deus é assim, Deus faz isso, Ele tratou assim no passado, Ele faz isso hoje, assim por diante.
Quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor, os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas obras e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos. Agora ele está falando com todos os exércitos. Ministros seus que fazem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Aí ele volta, bendiga minha alma o Senhor. Primeiro ele fala com a alma dele, depois ele fala com os outros, aí por fim ele volta. Ô minha alma, lembrem, bendiga o Senhor. Agora Atos 14. Isso. No capítulo 13 nós vimos o início da primeira viagem missionária, que ainda segue nessa mesma narrativa. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então veja aí, eles chegam numa cidade, vai para a sinagoga, prega aos judeus, e geralmente tem gente que crê e outros que se rebelam, que é o que é dito no versículo 2. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: Levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em voz licaônica: Os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que vocês estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Então, um episódio inusitado, né? Por conta aí da cura que foi feita, as pessoas ali começaram a atribuir divindade a eles e queriam fazer um sacrifício. E eles então
falam, não, não façam isso, e aproveitam justamente para testemunhar quem é Deus. Olha, nós somos homens como vocês, mas a gente veio para falar do Evangelho, do Deus vivo. O Deus que a gente está pregando é o Deus criador, o Deus que fez o céu, a terra, o mar e tudo mais. E ele deu testemunho de si mesmo fazendo bem a todas as pessoas. Olha a argumentação do apóstolo Paulo num contexto totalmente gentílico. Não adianta aqui pregar Moisés para eles nesse primeiro momento. Pregar as leis, pregar um monte de coisa, né? Fazer as conexões da pessoa de Cristo em relação às profecias de Gênesis e tal. Não, para eles isso não faz muito sentido. Então ele fala, olha, Deus deu testemunho de si mesmo. Olha, ele deu chuvas do céu, estações frutíferas. Vocês têm desfrutado de alegria, de fartura. Isso é testemunho do Deus vivo diante de vocês. Então não adorem a homens, adorem a Deus. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, aquelas cidades de onde eles já tinham saído, olha só. E instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. Ele saiu arrastado para fora da cidade, por conta de ter sido apedrejado, e aí ele se levanta e entra na cidade. E aí no dia seguinte ele foi com Barnabé para a cidade de Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, em Derbe, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, cidade por onde eles já tinham passado, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Veja então o fluxo de trabalho de Paulo. Ele sai, prega o evangelho nas cidades, primeiramente aos judeus, depois aos gentios. Os convertidos ele reúne, ensina, prepara por algum tempo. Aí avança para outras cidades, avança para outras cidades, avança para outras cidades e depois volta. Em cada uma das que ele passou, animando, fortalecendo, exortando cada um deles. E a palavra de ânimo aqui que se destaca é: permaneçam firmes, porque através de muitas tribulações vocês vão entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, esses homens, presbíteros, eram escolhidos do meio do povo, né? Do meio ali dos cristãos, dos convertidos. Então, além de pregar o evangelho, uma atitude importante que Paulo tinha nesse trabalho de plantação de igreja era eleger presbíteros, homens que pudessem pastorear a igreja, cuidar da igreja enquanto ele estaria ausente fazendo a missão. Atravessando a Psídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Olha só, eles foram voltando, até que voltaram para Antioquia, aquela primeira cidade, aquela primeira igreja de onde eles tinham saído. 27. Quando chegaram em Antioquia, reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Então, essa foi a primeira viagem missionária de Paulo, tá certo? E assim a gente termina a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.